Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão. Estamos aqui, telespectador, para dar continuidade ao estudo sequencial que estamos fazendo sobre uma obra básica de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 4 deste livro, que é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós veremos que aqui está bem fundamentado um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a lei das vidas sucessivas. Como de hábito, Allan Kardec inicia o capítulo do livro colocando versículos do Novo Testamento. E assim, ele no item 1, ele introduz versículos de Mateus e de Marcos. Jesus, chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: Que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outro ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: Tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue quem te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Vejam, portanto, que nesses versículos que lemos, há várias ideias aqui centrais, importantes e que merecem comentários. Então nós vamos pedir inicialmente ao Flávio para considerações sobre os versículos citados. Bom, essa passagem é a primeira coisa quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente nota que Kardec indicou Mateus e Marcos. E é uma dúvida que surge em todo mundo sobre quem Kardec transcreveu, afinal de contas, né? Porque a gente, como ele se baseou em Saci, é muito difícil a gente ter o original em Saci, porque está em francês e geralmente a gente lida com traduções em português. A gente fica sempre em dúvida em localizar. Muita gente até acha que Kardec misturou os textos, por isso que ele cita os dois. E quando a gente pega os originais em francês, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo quanto do Saci, a gente percebe que ele não misturou e que ele só se baseou em Mateus, o trecho citado aqui no texto, e que Marcos é uma passagem concordante. Aí por isso que nós colocamos nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para Estudo, um capítulo, o capítulo 12, chamado Referências Bíblicas de um Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós indicamos todas as passagens que tem em Evangelho segundo o Espiritismo, com as indicações que Kardec transcreveu e as indicações que ele apenas menciona como passagem concordante, indicando elas para auxiliar nesse estudo. Então, no caso desse item, a passagem transcrita é a de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. E ela, do ponto de vista da localização, a gente já viu que ela se refere a Cesareia de Filipe, uma cidade gentílica, ou seja, uma cidade fora da esfera dos judeus, uma cidade de pessoas, de gentios, localizada na cabeceira do rio Jordão, a 32 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Então, se a gente olha, por exemplo, quando a gente pega uma Bíblia, tem esses mapas da Galileia, ela está bem ao norte, na pontinha do mapa, aqui. Então, ela é localizada ao pé do Monte Hermon
e foi ali que, como a gente viu, Pedro declarou ser Jesus o Messias. Então ela é uma cidade localizada fora do contexto habitual das pregações de Jesus. E é interessante a gente ver que essa passagem, no caso aqui em Mateus, dentro do Evangelho de Mateus, ela é uma passagem que os especialistas, nos comentários bíblicos, eles costumam dizer que ela é central dentro do Evangelho de Mateus. Ela divide a missão de Jesus em duas, ela está no meio. É ali que Jesus define o tipo de Messias que ele vai ser. É ali que é como se fosse um ponto de inflexão na trajetória de Jesus. A partir daquele momento, Jesus vai ser o que eles chamam de Messias, servo, sofredor, que é aquela passagem que vai estar em Isaías. Isaías, se não me engano, no capítulo, enfim, no Isaías 53, 7, se não me engano, que vai falar que o cordeiro irá ficar mudo, ele será imolado, enfim, aquela coisa toda, que ele vai passar pelos martírios da cruz, que inclusive Emmanuel menciona isso em Caminho da Luz, capítulo 7. Ele faz uma citação disso quando vai dizer da incompreensão do judaísmo. Ele cita esse trecho de Isaías, embora sem falar que é de Isaías. Prosseguindo, então, Jesus fala então aos discípulos, os 12 homens escolhidos por ele. E quando Jesus fala aos discípulos, é interessante a gente ver a pergunta que ele faz. Que dizem os homens sobre mim? É interessante essa questão de que dizem os homens. Ele está perguntando para os discípulos. Quem são os discípulos? Quando a gente olha para as mensagens de Emmanuel, os discípulos, Emmanuel explica, por exemplo, numa mensagem no capítulo 58 do Fonte Viva, ele diz assim, que os discípulos são aquelas pessoas que se dispõem com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando os passos de Jesus. Esses são os discípulos de Jesus. É diferente daqueles homens comuns, daqueles homens associados à ideia de multidão, aqueles homens que ignoram a mensagem de Jesus. Então, quando ele fala, o que dizem os homens? O que dizem aqueles que supostamente ignoram a minha mensagem ou que são indiferentes a ela? O que dizem as pessoas? O que dizem os seres humanos, tomados em seu conjunto, em sentido genérico, impessoal ou coletivo, que é o sentido do termo original em que foi engrafado o Novo Testamento. Então, eles vão dizer, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então, é legal a gente se referir a isso. As pessoas que não conheciam as lições de Jesus e não estavam familiarizados aos seus ensinamentos, mas conheciam os textos judaicos, identificavam Jesus como qualquer um daqueles profetas que estavam previstos a vir, mas não necessariamente como o Messias prometido. Daí Emmanuel dizer da incompreensão do judaísmo. Porque ele diz que Jesus não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. O judaísmo, saturado de orgulho, deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. O judaísmo
não conseguiu compreender a ação do celeste emissário, apesar da crença fervorosa e sincera. Israel não sabia que toda salvação tem que começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Muito bem. Então vejam que é um versículo bastante significativo, bastante importante. Tem uma parte desse versículo que nós não vamos dar ênfase neste programa, mas que merece uma consideração futura, porque, na verdade, Jesus foi reconhecido por Pedro, não é? E fica claro que não foi nem a carne e nem o sangue, mas ele recebeu ali uma inspiração e uma revelação. Mas o que é importante aqui para este momento, para este programa, é que havia a expectativa do retorno, da vinda, né, dos profetas. E é isso que transparece nesse diálogo de Jesus com seus discípulos. E isso será comentado, né, em análises feitas por Allan Kardec nesse capítulo, e que após o intervalo nós voltaremos, inclusive, para essas considerações do codificador. Até lá.